Gente, boa noite. Boa noite a todo o pessoal do grupo. Muito boa noite a todos. Vamos então começando esse nosso encontro de hoje falando da ponte. Sabe aquela ponte que existe entre a física fala da ponte, né? A ponte que existe, que vem sendo criada, essa ponte está sendo criada e cada vez mais consolidada, essa ponte que aparece entre a espiritualidade e a ciência propriamente dita. Então, é dessa ponte que nós vamos começar falando. Esse nosso encontro de hoje começa falando da ponte e que vem sendo construída pela física quântica, por esta nova onda de informação da mecânica quântica, da física quântica e suas ferramentas. São muitas ferramentas, né? Mas a gente aqui está conversando e aprendendo a usar a ferramenta da ressonância harmônica, porque a ressonância harmônica é que engloba muitas outras ferramentas, ela traz muitas outras ferramentas numa única ferramenta que é a ressonância harmônica, essa ferramenta foi criada pelo professor Hélio Couto e ela serve, ela se presta muito bem para quem está interessado na física quântica, não nas suas formalidades matemáticas, mas nos seus conceitos. Então, nós vamos falar dessa ponte. E com isso, a gente tem que conversar da mecânica quântica, da física quântica e suas ferramentas, onde a ressonância harmônica é aquela ferramenta mais interessante para a gente, porque ela traz a evolução espiritual, traz a transferência das informações, a expansão da consciência e começa mostrando que tudo é onda. Tudo é onda, tudo é consciência, tudo é energia, tudo é um gigantesco sistema eletromagnético. Tudo isso está organizado num gigantesco sistema eletromagnético onde a consciência é que comanda, a consciência é que administra tudo isso. Então, é um gigantesco sistema eletromagnético de onda-partícula, onde a consciência faz a diferença, porque o sistema, esse tal gigantesco sistema de onda partícula tem dois lados, né? O lado da onda e o lado da massa, mas o que prevalece é a onda. Então, é a consciência que cuida disso. A consciência, nada acontece sem que a consciência esteja no comando. A consciência é que colapsa, a consciência é que faz com que as coisas se tornem realidade, né? Então, tudo é onda, tudo é consciência, tudo é energia, tudo é possibilidade. A consciência administra. As possibilidades são infinitas. Infinitas possibilidades que, quando a consciência escolhe, esta possibilidade torna-se uma probabilidade, né? Então, aí esta probabilidade vai se transformando, vai virando outras coisas, mas antes, esta, esta onda de possibilidade tem que fazer um processo muito importante, que é aquele processo de redução. A onda está extremamente reduzida na matéria. Para que venham os resultados físicos, ela tem que estar reduzida na
matéria. Então, tudo é onda, mas esta onda, quando é reduzida, manifesta a matéria. A matéria, então, não é nada mais, nada menos que energia condensada, energia congelada. E daí você tem as possibilidades que vão surgindo e você vai lidando com as possibilidades para conseguir o que você quer, o que você deseja. Mas no estado de onda, esta possibilidade, em termos de física, é chamada de bóson de Higgs. Mas o que é esse bóson de Higgs? De onde que vem esse bóson de Higgs? De onde surgiu? Isso tem a ver com a ciência. Sabe aquele aparato lá de Genebra, onde eles estão experimentando e fazendo os experimentos mais aprofundados da mecânica quântica, da física quântica? Então, é de lá que surgiu esse bóson de Higgs, que foi chamado de a partícula divina, a partícula de Deus. Então, esse bóson de Higgs é, na verdade, em termos científicos, é aquilo que a ciência vem chamando de ponte. É a ponte entre a espiritualidade e a ciência propriamente dita. Isso já passou pelos experimentos, já vários experimentos, muitos experimentos, na verdade, já foram feitos e mostrando o desempenho da ciência e mostrando que a ciência quântica já fez vários experimentos, dentre eles o experimento da dupla fenda. E esse experimento é que mostrou o comportamento da energia. E o comportamento da energia sinalizou na direção de uma ponte, sinalizou na construção desta ponte entre a espiritualidade e a ciência propriamente dita. Então, é desta ponte que nós vamos falar hoje. Nesse nosso encontro de hoje, nós vamos conversando sobre esta ponte que chega agora com a nova onda de informação, com a física e os seus experimentos. E então é nessa sequência que nós vamos falar da ressonância harmônica, porque a ressonância harmônica é que ela é ela é a que mais interessa para a gente, porque ela é que traz a evolução espiritual. A ressonância harmônica faz a expansão da consciência, transfere as informações sobre tudo que existe, mas principalmente sobre como funciona o universo. Porque tudo que existe aqui, em termos de física, tudo que existe é feito de átomos. E os átomos estão vibrando, tem um campo e tem uma frequência, e esse campo é tudo aquilo que foi reconhecido como esse gigantesco sistema eletromagnético de onda-partícula, onde a massa partícula, ela, quando observada pela consciência, se manifesta fisicamente, se manifesta na realidade física das coisas. E então nós vamos hoje conversar sobre o que significa esta ponte criada pela ciência, criada pela física. É uma ponte existente entre a espiritualidade e a física quântica. Eu acredito que a ressonância harmônica é um conhecimento que está aí
para impulsionar o nosso crescimento do lado espiritual. Estas ondas de energia vêm para limpar e trazer novas informações dessa energia primordial do vácuo quântico. Eu penso que através da ressonância harmônica vamos vibrar numa frequência altíssima e vamos estar conectado no lado bom de tudo, das nossas escolhas, das nossas decisões, alegrias, saúde. Vamos confraternizar as coisas boas que este conhecimento nos proporciona, que é a evolução espiritual e a expansão da consciência. Receber essas informações dos prótons, nêutrons, elétrons, as moléculas e armazenar para poder saber falar e dominar o que estamos vivenciando. Boa noite, Idalice. Seja muito bem-vinda aqui nesse nosso encontro de hoje. E tá certo, você analisa e reconhece isso, que a física moderna, a nova onda de informação, está chegando para expandir a nossa consciência, para desenvolver o nosso lado espiritual, para fazer a evolução espiritual. É isso mesmo. Mas é um assunto complexo, né? Falar disso em termos de ciência, não nas suas formalidades matemáticas, como a gente diz aqui, mas para encontrar os termos e adequar isso num conceito científico é sempre muito difícil. Mas a gente tem que falar, a gente tem que fazer essa abordagem. É o caso do fazer, né? Fazer, para poder aprender, né? Então é para isso que a gente está aqui, a gente está conversando. O físico Amit Goswami, ele fala disso, que é dubidubidu, ou seja, fazer. Então tem que fazer. O assunto é novidade? Não é nada daquilo que a gente conhece. É verdade, não é nada daquilo que a gente conhece, que as pessoas estão acostumadas, mas aos poucos a gente vai entendendo e vai aprendendo a falar dos conceitos científicos para fazer de acordo com a nova onda de informação da mecânica quântica, da física quântica, que fala, então, fala da onda, né? Porque tudo é onda, fala assim, tudo é onda, tudo é consciência, tudo é informação e possibilidades. Veja que é um jeito diferente de falar, né? E para que a gente possa dominar isso, tem que falar. Tem que falar, tem que fazer, estar sempre falando para, com o tempo, a gente consiga ter tudo isso na ponta da língua em termos de mecânica quântica. Então, quando a mecânica quântica fala que nós estamos envolvidos aqui, a gente está vivendo
num gigantesco sistema eletromagnético de onda-partícula e diz que tudo isso é administrado pela consciência e fala que é aquele gigantesco sistema de onda-partícula. Então, de um lado é a onda e do outro lado é a massa, é a partícula. Mas tudo isso, toda essa partícula, toda essa massa, todas as coisas maciças, estão condicionados ao poder de observação da consciência. É o que aquele pessoal lá de Genebra está fazendo, com aquele experimento lá, com as coisas pequenas, pequeniníssimas, coisas subatômicas, né? E aí, então, descobriu o bóson de Higgs. E o bóson de Higgs é uma realidade de energia tão refinada que acabaram reconhecendo que trata-se do bóson de Higgs. E o bóson de Higgs foi reconhecido como a partícula divina. Mas tudo isso por quê, hein? Tudo isso por causa da consciência. E a consciência gera o quê? A consciência gera tudo. Porque tudo que existe está condicionado ao poder de observação da consciência. Então, a consciência gera a intenção. Eles intencionaram, eles estão envolvidos com a intenção de procurar a realidade última. Eles estão interessados naquela onda primordial de energia que dá origem a tudo. Isso a gente intuitivamente, nos dias atuais, com a evolução que vem acontecendo ao longo de tanto tempo, a humanidade já desconfiava que o segredo pudesse estar com a energia, porque nós estamos falando de uma onda primordial de energia que é, na verdade, a origem das coisas, de tudo, né? Então, a gente está interessado, por causa disso, a gente ficou interessado nos conceitos da mecânica quântica, da física quântica. E esses conceitos mostram o colapso da função de onda. Esses conceitos é que conversam sobre o colapso da função de onda. Tudo tem que ser colapsado, né? Tudo tem que ser a base do colapso, senão fica só na onda. Mas tem uma coisa interessante aí, que é o poder de observação. Esse poder de observação está com quem, hein? Está com você, está com a consciência. Porque se tudo é onda, se tudo é consciência, se tudo é energia, tudo é possibilidade, então você é consciência. Então, isso aqui a gente realmente precisa entender, reconhecer, e nós estamos, então, mexendo nesse assunto para ver se a gente consegue se familiarizar melhor com tudo isso, porque não tem volta. Aqui, nós chegamos num ponto onde ou você dá o salto quântico ou decai. Porque é isso que acontece, né? Tem que acontecer o salto, porque senão vem o decaimento atômico. O que significa isso? O decaimento atômico significa você ou
Retroceder significa você voltar de onde saiu, voltar para aquela abordagem antiga, significa é, entrar para aquela voltar, melhor dizendo, né? Voltar para aquela antiga abordagem de voltar para aquela abordagem convencional, porque aqui com a física, com a mecânica quântica, nós estamos procurando uma abordagem não convencional. Eu penso que essa ponte entre a espiritualidade e a ciência pode ser a fé, né? Porque quanto maior a fé, maior o estado de alegria e o estado de presença, de não viver o futuro e agradecer o passado. Porque a falta de fé impede a gente até de dialogar, de expressar. A dúvida deixa a pessoa retraída. Falta de fé não deixa ela falar do que sabe, do que gosta, do que deseja. Aí vem o medo, porque eu acho que quem tem fé não tem vergonha de expressar, de falar do bem-estar que está vivendo no dia a dia. De repente, esse elo entre a ciência e o conhecimento atual, a fé é uma dessas colunas. E aí, pessoal, boa noite, boa noite. Mais ouvindo aqui, quando entra essa questão mais técnica, eu prefiro ouvir. Quando é mais comportamental, eu tenho mais facilidade, tenho mais entendimento, tem mais a ver com o meu trabalho até, né? E com o uso que eu faço na minha vida. Quando entra na questão técnica, partícula, onda, aquele experimento da dupla fenda, né? A base toda da física quântica, que na realidade acaba sendo um dos pontos mais importantes, né? Eu gosto mais de ouvir. Mas quando fala do bóson de Higgs, gente, para mim, assim, a melhor definição mesmo é partícula de Deus. Isso é incrível, eu acho perfeito. E é muito legal porque aí vai aproximando, né? A ciência da realidade. A realidade que eu falo não é essa daqui palpável, né? O que é o que todo mundo acredita que é a física tradicional, né? Mas dessa que a gente sabe, né? Da quântica. Isso é maravilhoso. Mas é só o primeiro passo, né? Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Boa noite para todos, né? Que estão na escuta e aqueles também que vão participar. Boa noite, Wellington. Boa noite, Dalice. Boa noite, Darlene. Sejam todos bem-vindos. Falando da ressonância harmônica, no meu entender, ela é um processo que se utiliza de ondas de informação que limpam gradativamente as nossas crenças limitantes e inserem no indivíduo novas informações, quer dizer, um acervo de informações para alavancar o seu crescimento, nosso crescimento em todas as áreas da vida. É uma ferramenta que se serve a propósito evolutivos, consequenciais e espirituais, tanto na parte espiritual quanto na parte material. Ela nos ajuda muito na nossa evolução, na evolução do cotidiano de cada dia, no cotidiano da convivência com as pessoas, com a abordagem dos assuntos, né? Cientificamente falando, dentro dos conceitos da ressonância harmônica e suas ferramentas. Para mim, ela é uma ressonância, porque nos evolui por completo, que nos dá a expansão da consciência, visão de mundo e a unificação com o todo.
E é complexo o assunto, é sim, mas a gente vai no decorrer do bate-papo, a gente vai se interagindo, né? Até que venham outras abordagens, algumas perguntas, para a gente poder evoluir melhor dentro do conhecimento aí do interagir com as pessoas. A fé tem que estar presente, porque o que faz você ir em busca dos seus desejos, da sua intenção? Então, foi exatamente a fé que moveu aquele pessoal de Genebra, aqueles físicos, e que acreditaram que não podia, não podia permanecer como estava, não podia a, a, a espiritualidade ficar sem uma explicação científica. E aí eles puseram fé. Eles puseram fé, fizeram os experimentos e obtiveram os resultados. Quer dizer, a ponte foi construída. Foi construída a ponte já existe, já está construída através desse bóson de Higgs, que é, na verdade, o todo. A ciência, a física, descobriu a realidade última, descobriu aquela fonte primordial de energia que é a origem de tudo. Mas para que isso acontecesse, foi necessário uma fé inabalável, foi necessário colocar ação, energia, trabalho e acreditar naquilo. Então, a fé realmente é extremamente importante numa jornada que tem base, que tem lógica, que é bem fundamentada. Então, aí trata-se de uma fé real, não é uma fé cega, porque todo o problema da crença implica numa fé de uma fé inabalável, mas que esteja bem fundamentada. A ressonância harmônica, entre outras coisas, fornece ao nosso corpo uma oportunidade de retornar ao seu estado de equilíbrio. E a vibração nos ajuda também a vibrar naturalmente na frequência da nossa saúde. Mas a gente nunca pode perder de vista que esse conhecimento, ele é uma grande ferramenta, mas nunca podemos desprezar as orientações dos médicos para a nossa saúde, porque tudo é paralelo, digamos assim. Esse conhecimento, ele caminha junto com a ciência e a espiritualidade. E materialmente também, né? Quando a gente fala no material, que é consultar um médico, ajudar, né? Ela ajuda também a gente ter uma orientação para consultar um bom médico, para fazer um bom tratamento, para estudar, para evoluir. Porque essa ressonância harmônica, ela nos evolui por completo em todas as áreas da nossa vida. E já que é todas as áreas, não podemos menosprezar um atendimento médico, deixar de estudar para quem quer fazer uma faculdade, para quem quer fazer um curso para evoluir dentro da sua profissão.
a gente não pode deixar só pegar a ressonância harmônica, não. Ela nos ajuda a nos orientar. Aí é uma coisa paralela com a outra, que enquanto estamos aqui vivendo nesse sistema, desta matrix, temos que obedecer às leis daqui dos outros conceitos, né? Da ciência clássica. Não apegando somente à ciência clássica, mas, porém, dando a oportunidade da ressonância harmônica trabalhar por completo em nosso ser. Então, Darlene, boa noite para você. Seja muito bem-vinda nesse nosso encontro de hoje. Então, quando a pessoa reconhece esta realidade das pesquisas, quando ela reconhece o bóson de Higgs, quando ela reconhece o trabalho dos físicos que chegaram à conclusão de que o bóson de Higgs é a partícula divina, é a partícula de Deus, e quando a pessoa junta tudo isso, a nova onda de informação para explicar a espiritualidade, quando ela encontra uma ferramenta como a ressonância harmônica, que traz a expansão da consciência, que traz muito mais informação sobre tudo que existe e sobre como funciona o universo, só isso já é um avanço muito grande. Então, parabéns para você e que já pesquisou alguma coisa, já chegou ao ponto de reconhecer que esse bóson de Higgs é, na verdade, aquela descoberta que construiu a ponte. É claro que construiu a ponte, mas só que com isso a pessoa vai ter que agir de acordo com as novas crenças, de acordo com a nova onda de informação, da nova abordagem. E com isso, muita coisa vai rodar, muita coisa do antigo sistema de crenças, muita coisa que está lá com as crenças limitantes vai ter que se jogar fora, vai ter que se jogar no lixo para colocar outras crenças de acordo com a nova onda de informação da mecânica quântica. E isso reforça, quando você se aprofunda, isso acaba reforçando esta ponte, né? Esta ponte que se construiu, que a ciência construiu entre a espiritualidade e a física. Então, isso é de uma grandeza, é de uma beleza incomparável. Então, a gente realmente tem que se aprofundar nisso, tem que conversar. É claro que a gente vai se aprofundar, mas não vai fazer nada nas formalidades matemáticas, né? Porque é daí que surgiu os conceitos. Nós estamos interessados nos conceitos e estamos aprimorando, buscando aprimorar a maneira de como lidar com esses conceitos, a maneira de como conversar destes conceitos. A fé, quando ela é acompanhada com algum conhecimento, principalmente esse da ressonância harmônica, fica tudo mais claro. Aí a fé deixa de ser cega. E aí a gente vai se guiar pelos conceitos da ressonância harmônica e suas ferramentas. Creio eu que o dia que entendermos melhor a ressonância harmônica
e suas ferramentas, aí essa fé vai se concretizar. Desde os primórdios tempos, muitos milênios atrás, os antigos já apregoavam a fé, que ela era o firme fundamento das coisas que não se esperam, das coisas que não se veem. É convicção. Fé é convicção. E na medida que temos convicção pela fé, aí é que entra a expansão da consciência. Que o dia que nós expandirmos a consciência, juntos com os conhecimentos que aí estão, com certeza essa fé vai deixar de ser cega para 100% da população mundial. Que é o que nós queremos, né, gente? É a nossa evolução por completo, em todas as áreas da vida. Seja na saúde, seja na financeira, seja na educação, na ciência. Nós temos que evoluir dentro dos conceitos da ressonância harmônica e suas ferramentas. Que é isso que o universo nos proporcionou, essa chance para a gente evoluir. Creio eu que o dia que todos estiverem entendendo e compreendendo a ressonância harmônica, aí vai alavancar muito, muito mesmo o ser humano para chegar aos seus objetivos. Boa noite. Boa noite, Fátima. Seja muito bem-vinda aqui nesse nosso encontro de hoje. Mas, no fundo, é isso mesmo. As coisas que você está falando, a análise que você faz da física, da mecânica quântica, dos conceitos da mecânica quântica, até onde você já pôde observar, está de muito bom tamanho. E isso implica que os resultados vão aparecer na medida que você se aprofunda, na medida que a pessoa se aprofunda e vai entendendo os conceitos. Mas até que isso aconteça, para que a pessoa possa desfrutar cada vez mais da mecânica quântica, ela realmente não pode abrir mão das ferramentas que tem em mãos. É o caso da ciência, né? Da ciência da medicina, como você está falando, e outros recursos da ciência convencional, da ciência clássica, porque com a mecânica quântica, muita coisa que vem com a nova abordagem implica em desprezar outras tantas que vêm lá do antigo sistema de crenças. Mas muita coisa vai ficar, porque são coisas importantes, são coisas que não entra em atrito com os conceitos da física quântica. Então, no que se refere à questão da saúde, é recomendado, a própria ressonância harmônica recomenda que a pessoa não abandone o seu tratamento médico, seus procedimentos, e não faça nada disso com base apenas na ressonância harmônica. Creio eu que muitos desistem precocemente da ressonância harmônica quando se deparam com as dificuldades. Que é lógico que nós temos nossas limitações, nossas dificuldades,
Existem dias que são escuros, que são negros. É por isso que tem digamos assim, esse retroceder, voltar atrás de desistência. Para nós ficarmos livres dessas coisas todas, tem que haver, né? A persistência, a obediência, tem que haver também a dedicação e não se entregar aos pontos. Sacudir a poeira para dar a volta por cima. Que nada vem fácil nessa vida. Tudo para aprender, tudo para entender, evoluir, dá trabalho. Até porque fomos criados em um sistema de crenças com muitas limitações, com muitas crenças limitantes, com aquela cegueira espiritual muito grande. E agora, com os conhecimentos que aí estão, a gente tem essa esperança, nós temos essa luz no fim do túnel, digamos assim. E só assim mesmo, para a gente evoluir, para não desistir da nossa evolução pessoal, que é o tudo que o ser humano que nós precisamos. Isso, obrigada, Wellington. Obrigada pela recepção. Mas é isso mesmo, Wellington. A ressonância harmônica, ela nos orienta, sim, que não devemos, né, abandonar vamos supor, os casos de justiça, no caso de precisar de advogado para resolver uma certa pendência, o médico para a saúde, a escola, a faculdade, os cursos de reciclagem, de aperfeiçoamento dentro da profissão da pessoa, ela não nos desaconselha a deixar, né, essas coisas não. Porque isso tudo aí faz parte desse sistema que nós vivemos, né? Aí, o importante é que ela não entra em atrito. E como você falou, e não entrando em atrito, dá pra gente a oportunidade pra gente evoluir. No lado espiritual, material, no lado de perceber as coisas, de resolver as coisas, melhor dizendo, ela nos orienta também para o universo nos responder à altura dos nossos desejos e anseios dentro desse sistema pelo qual nós vivemos aqui dentro do planeta Terra, para evolução e bem-estar de cada um de nós, em todas as áreas da vida, aqui dentro do espaço-tempo, aqui neste planeta Terra. Isso é importante mesmo. É importantíssimo a gente frisar bem que a ressonância harmônica não entra em atrito com a ciência convencional, com a clássica, né? Esta fé que todo mundo fala que tem está condicionada na ausência do observador? Muito legal essa explicação sua. Realmente, é o começo, né? E muito lindo. É a ponte que vai ligar, né? Principalmente o conhecimento que tinha até então da, do clássico, né? Da física clássica com a realidade. Com o que de verdade acontece. Gente, e é extremamente complexo, afinal de contas, né? Porque as pessoas ficam muito imaginando que a física quântica tem algo relacionado a misticismo, algo relacionado a simplesmente pensamento positivo, que a gente sabe que não é.
E eu acho muito legal essa parte técnica, né? Realmente tem que ser mais aprofundada. Eu falo isso para mim, né? A nova onda de informação da física, a nova onda de informação da mecânica quântica, da física, da ressonância harmônica, de todas as novidades que estão aparecendo nesses conceitos da física, da mecânica quântica, a consciência vem em primeiro lugar. Porque a consciência é tudo que existe. A consciência é que faz tudo que existe, que faz o colapso de tudo. Então, tudo tem que ser colapsado. E é a consciência que faz isso. Mas como que a consciência pode fazer essas coisas? Como que ela pode estar em primeiro lugar em relação a tudo isso? Porque a consciência é um negócio muito subjetivo. A consciência, a mecânica quântica também chama de onda. Por isso é que aqui na mecânica quântica diz-se que tudo é onda. Tudo é onda. Tudo é consciência. Tudo é energia. Tudo é possibilidade. Mas, então, olha só a quantidade de termos, e tem outros ainda, tem vários outros termos, a terminologia é grande. Então, tudo isso é a consciência. Mas como que esta consciência escolhe? Como que ela faz as escolhas? Porque se tudo é consciência, quando se fala de possibilidade, quando se fala das infinitas possibilidades, você está falando de possibilidades quânticas. E estas possibilidades também é uma coisa muito subjetiva. Então, trata-se de uma onda de consciência. Mas a consciência escolhe. Quando a consciência está naquela condição de consciência egóica, aí já dá para a gente entender melhor. Porque já não é mais uma coisa tão subjetiva, porque a consciência egóica está com o ser humano, está com a espécie humana. Está também nas outras realidades, mas é na espécie humana que ela salta aos olhos. Aí já não é mais tão subjetiva. Aí você pode reconhecer, pode admitir que essa consciência faz as escolhas. Mas e quando esta consciência ainda não se encontra nesse estado físico da espécie humana? Quando ela está lá naquela outra realidade que é a realidade sélfica. A física chama a consciência, esse estágio primordial, ela chama também de consciência sélfica. Como que ela faz isso? Como que ela faz escolhas? Então, essa é uma questão para a gente abordar aqui também, né? Para a gente conversar disso, para a gente entender melhor como que trabalha esta consciência sélfica,
como que trabalha esta consciência primordial, como que aquela onda primordial de energia, também chamada de possibilidade, como que esta onda quântica de possibilidade vai trabalhar, vai agir para que você tenha a realidade física das coisas. Essa ponte que nos faz a ligação, ela tem a ver com a expansão da consciência, porque nós sabemos que o universo é feito de átomos e que emite um campo eletromagnético. Mas para essa onda, partícula, átomos, prótons, nêutrons, agir na nossa vida de uma forma consciente, é necessário o elo com a ponte ao conhecimento que estivermos conscientemente co-criando a nossa realidade nesse universo que nos proporciona, que estiver 100% unificado ao todo, o ser humano vai deixar de preocupar-se com casa, apartamentos, sendo que ele pode criar muito mais através da consciência expandida. Agora, Fátima, eu lembrei do Hélio Couto, que ele fala só isso: casa, carro, apartamento, não é isso? Eu acho que isso, e a pessoa ficar casa, carro, apartamento, é que limita, de verdade, porque ela faz a física quântica ser simplista, e a gente sabe que não é. Tudo está condicionado ao poder de observação do observador. Quando você fala da consciência, quando a física fala que tudo está condicionado ao poder de observação da consciência, é a mesma coisa que dizer que tudo está condicionado ao poder de observação do observador, Idalice. Então, a espécie humana, o ser humano, o cavalo, o porco, a lagartixa, o rato, qualquer coisa está exercendo o seu poder de observação. Porque tudo é consciência. Então, tudo tem poder de observação. Então, é o poder de observação do observador que colapsa tudo que tem que ser e tem que sair da realidade da onda. Porque a onda, quando reduzida, essa onda é uma onda de consciência. E ela, quando reduzida na sua frequência, na sua velocidade, manifesta a matéria. Então, a onda de consciência do observador, quando reduzida na sua frequência, manifesta as coisas físicas. Então, não tem nada na ausência do observador, nem mesmo a fé. A fé e tudo mais está sempre condicionado ao poder de observação do observador, ao poder de observação da consciência. Qual a diferença entre a consciência expandida, o ego expandido e a consciência sélfica? É tudo um só? É tudo
Quando atingimos uma evolução, aí junta o ego, a consciência expandida e unifica só na consciência sélfica. Tudo aqui funciona à base de energia. Nós somos um ser eletromagnético. Quando nós pensamos, sentimos, vibramos, estamos na alegria, na gratidão, nós estamos expressando a consciência sélfica. Isso mesmo, Darlene. A vez com você, o Hélio Couto fala uma coisa parecida assim mesmo. Às vezes a gente cria limites pensando em casa, carros, apartamentos, relacionamentos, casamento da melhor qualidade, e esquecendo que a gente que põe limite nas coisas, dentro da física quântica, enquanto o universo, ele nos proporciona as coisas sem limites. Quer dizer que tudo que a gente pedir para o universo, crendo naquela fé, naquela convicção, certeza, né, melhor dizendo, a gente tem muito mais resultados que casa, apartamentos, relacionamentos da melhor qualidade, casamentos. A gente tem tudo isso e muito mais, que o universo ele é ilimitado. Depende de nós. Eu concordo com você. É isso mesmo. Hélio Couto, agora que eu estou lembrando, ele sempre fala nisso mesmo. Mas é que as pessoas, em geral, não querem nada além do limitado. As pessoas não querem a expansão no seu poder máximo. Então, daí casa, carro, apartamento, porque aquilo que as pessoas mais querem e uma expansão de consciência a nível menos elevado. Porque para lidar com a consciência de nível mais elevado, tem que resolver primeiro essa questão do casa, carro, apartamento. Entendo dessa forma, sabe, Darlene? Porque isso é aquilo que está lá nos 5 degraus de Maslow. Quer dizer, você tem que resolver essas coisas da fome, essas coisas das necessidades primeiras, e para depois, então, pensar nas coisas mais elevadas, ciência, no outro sentido. E eu já entendi que o Hélio Couto, ele fala realmente casa, carro, apartamento. Mas esse é o desejo das pessoas em geral. Você conseguiu casa, carro, apartamento, já está de bom tamanho, já está de bom tamanho. E aí, na maioria das vezes, abandona a ressonância harmônica, porque a ressonância harmônica implica uma expansão de consciência mais elevada. E, como tudo tem que ressoar, né? Então tem que fazer em harmonia. E para fazer em harmonia, está o casa, carro, apartamento, está em harmonia com os desejos da maioria. Às vezes chega a pensar que essas dificuldades que o ser humano tem, relativo às conquistas, ao crescimento, eu creio que pode ser o medo, que o ser humano ele tem medo de evoluir. O ser humano tem medo do processo de crescimento. E isso atrapalha muito o fluir das coisas no fluxo. É por isso que tem esses entraves todos. É o medo do crescimento.
É por isso que muitas das vezes, creio eu, que seja por isso que somos seres limitados. Às vezes acomoda com uma situação de uma casa, um apartamento ou um carro, e aí acaba não expandindo devido ao medo do crescimento. Se eu for um empresário, é um exemplo, gente. Eu tenho medo que minha empresa venha a crescer muito, que eu tenha que viajar, conhecer novas pessoas, até mesmo países. Isso é um medo. Isso interfere no crescimento da pessoa. E do mesmo jeito, creio eu, que são todas as áreas da vida, tanto no financeiro, como no pessoal, como no espiritual e material. É por isso que a ressonância harmônica, ela trabalha o nosso ser para nos prepararmos para sermos bem assim sucedidos em todas as áreas da vida. Basta querer entender o conhecimento para ressoar, para entrar em harmonia com o universo, para fluir tanto nos negócios quanto na vida pessoal, no espiritual. Ela está aí, a ressonância harmônica, dando uma força, uma, uma visão de mundo, para a gente encarar a vida com mais naturalidade, sabendo que não estamos sozinhos, que o vácuo quântico está aí nos proporcionando todas as fontes de conhecimento, a ponte entre a espiritualidade e também o elo com o todo. E aí a gente vê que só assim mesmo, estudando, interagindo nos grupos, aprendendo uns com os outros, principalmente eu que tenho muitas dificuldades, né? Para aprender, para interagir. E aí que é isso que entra, né? A ressonância harmônica e suas ferramentas para poder estudar com atenção, dedicação, coragem, até mesmo fé, que é certeza de que um dia sairemos, né, melhor possível deste emaranhados de complicações, de entraves, né? Sairemos bem, né? Dando expansão à consciência e visão de mundo. Bom, Idalice, a expansão da consciência sélfica acontece num estágio diferente daquele estágio em que acontece a expansão da consciência egóica. A consciência sélfica acontece, a expansão da consciência sélfica acontece naturalmente, na inocência da essência. Quando ela faz uma escolha, ela não faz de propósito, não faz de caso pensado. Ela simplesmente abre a mão e pega uma consciência, pega uma possibilidade. Esta possibilidade, logo, imediatamente, vira uma probabilidade. E esta probabilidade vai se desenvolver, ela vai se transformar de acordo com as ações da consciência sélfica, de acordo com o trabalho, colocando ação, energia, trabalho. Então, ela vai se desenvolvendo. Digamos que esta possibilidade de que a consciência sélfica escolheu naturalmente, na inocência da essência, nada de propósito, nada de caso pensado, venha na direção do reino vegetal e se transforme lá num imenso carvalho, né?
Já a consciência egóica, aquele estágio da consciência egóica, é um estágio diferente, onde a escolha acontece de propósito. Por exemplo, você está interessada naquilo que a Darlene falou, né, e que é o carro-chefe do Hélio Couto, casa, carro, apartamento, casa, carro, apartamento. Digamos que você esteja interessada nessas coisas. E você faz de propósito, você faz essa escolha de propósito. Você entra em ação e começa a agir, começa a trabalhar. Entra em ação, coloca energia, força, coragem, trabalho, sempre nesta mesma direção, faz economia e faz tudo de propósito, de caso pensado, para você obter os desejos seus realizados. Ô Maria, eu acredito que o lado espiritual muitas vezes nos deixa insegura. Tem um monte de gente que estuda diversos conhecimentos e não consegue expressar, falar, passar adiante o que conhece. A insegurança, o medo gera dúvida. E onde tem dúvida é porque não tem certeza. As pessoas ficam mudas no canto, na zona de conforto. Aí eu não vou falar porque eu não sei, eu não entendo nada. Mas quando a gente vai para a escola, a gente não sabe nada, nem pegar no lápis. E tem alguém que nos ensina. E eu vejo essa nossa conversa aos domingos, esse nosso bate-papo, né? Eu tenho a alegria de ter a companhia de vocês, do Wellington, né? Que teve essa grande coragem de nos dar esse belo exemplo, essa lição maravilhosa de expressar, de falar. E vem mais alguns, a Darlene os usa, você, e os que de vez em quando aparecem, e outros que estão presentes, mas não manifestam. Então, eu vejo que a dúvida existe e a melhor maneira de superá-la é falando, é perguntando. Quando a onda está reduzida na sua frequência, quando a onda se expressa na realidade física da pessoa, do indivíduo, ela está expressando a sua realidade egóica. Porque a realidade sélfica, a consciência sélfica, é aquela consciência que está num estágio acima da consciência egóica. E como você está vibrando na alegria, está agindo, trabalhando e desfrutando das benesses de todas as coisas que geram alegria para você no seu dia a dia, então você está expressando uma consciência egóica. É o ego que tem alegria, é o ego que tem satisfação, é o ego que tem raiva, tem ódio, dúvida, medo, traumas, tabus, preconceito, mas tem também a alegria, a felicidade, a gratidão. Você trabalhando nesse sentido vai obter tudo isso. Mas quando você está na realidade física, é sempre a consciência egóica em ação. E da Alice, sem dúvidas, o perguntar é bom que aprende. Você fez me lembrar quando eu comecei a escrever meu nome numa escola muito distante da cidade, eu morava no interior. Tinha uma professora que pegava na minha mão para poder aprender a escrever o nome. E eu era muito grata, né? Eu falava assim, obrigada, professora. Eu não sabia nem falar direito, porque
tinha dificuldades. Aí, obrigada, professora, obrigada. E ela me ensinou a escrever. Você disse tudo. Que o conhecimento, quando a gente aprende, a gente, o importante é a gente repassar para a pessoa aquilo que a gente saiba, aprendeu, melhor dizendo. Que o caso da professora, ela, do jeito que ela aprendeu do professor, ele passa para a gente aquilo que ele aprendeu. E não é diferente com os conhecimentos que aí estão deste grupo que aí está, que você foi bem clara, explícita, quando disse a respeito ao Wellington, que ele teve a coragem de criar esse grupo maravilhoso para a gente interagir aqui. Nos primeiros dias, eu falava coisa com coisa, e saía tudo extraviado, tudo errado. Aí, aos poucos, eu fui tomando coragem para não ficar no comodismo. Aí, eu tenho que evoluir, eu tenho que tentar interagir, mesmo que saia errado algumas palavras, algum ponto de vista, alguma explicação, mas eu tenho que tentar. Isso aí é tudo. O ser humano não pode acomodar, ele tem que parar de ter vergonha, a timidez, né, melhor dizendo, parar de ser tímido e tentar expor aquilo que ele está aprendendo ou que ele acha que deve aprender com as perguntas e com as respostas que as pessoas dão para a gente. E aí eu concordo com você plenamente, muito bem explicado. A dúvida não combina com a fé. Se tem dúvida, a fé é falha e a gente tem que agarrar, né, de bom grado e expor aquilo que a gente está sentindo, que a gente está aprendendo e para poder passar o conhecimento que a gente está aprendendo ou que a gente aprendeu para os outros. Mas na maioria das vezes é natural que as pessoas tenham essas dificuldades para poder expressar. É muito comum isso. Eu tive muitas dificuldades e ainda tenho. Pessoal, outro dia eu assisti um filme chamado Milagre Azul, baseado em fatos reais, mostrando a determinação e o foco. Quando temos uma meta, o resultado vem. Se você vai manter aquela meta e cumprir o que você determinou. O filme é muito bom, fala da qualidade do que se faz, não importa o que, seja estudar, seja varrer o passeio da casa onde você mora, plantar uma árvore, estender a sua cama, cuidar de um idoso. Não importa o que você faça, você tem que ser o seu melhor. Eu assisti no Netflix, vale a pena. É assim, é um despertar muito interessante. Fica essa dica aí para vocês. De repente, tá assim uma opção de um bom filme com uma grande mensagem. É um filme pequeno, 1 hora e pouco de duração, mas vale a pena.